E ainda trazendo essas repercussões no que diz respeito a nós, brasileiros, as repercussões locais, a Embaixada do Brasil lá na capital Kiev, capital da Ucrânia, emitiu uma orientação aos cidadãos brasileiros que estiverem no país. O Anthony Wells é quem vai contar pra gente que orientação é essa. Anthony, bem-vindo. Fala, Elisa, tudo bem? Bom dia para você e para todo mundo que continua com a gente aqui na programação da CNN. Eu converso com vocês ao vivo do lado de fora do consulado honorário da Ucrânia, aqui em Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo. Daqui a pouquinho eu espero conversar com o cônsul ucraniano aqui em São Paulo, Jorge Rybka. Então vamos falar agora desse alerta que foi emitido pela Embaixada Brasileira na Ucrânia, em Kiev, na capital, durante a madrugada, nas primeiras horas do dia. Esse alerta diz o seguinte, que os brasileiros devem seguir as instruções das autoridades locais e acompanharem as notícias. Em Kiev, na capital, a recomendação para o momento é de se ficar em casa, exceto se houver ativação de sirenes. A página da Embaixada Brasileira em Kiev ainda respondeu um dos comentários na postagem dizendo o seguinte, que os brasileiros não devem se dirigir por enquanto para a embaixada e que novas orientações serão repassadas ao longo do dia. Ontem, a embaixada reforçou aquela recomendação para os brasileiros não viajarem para as regiões de Luhansk e Donetsk, que são as regiões separatistas ainda controladas pela Ucrânia, mas que foram reconhecidas pelo governo russo como independentes. E falando de brasileiros nessas regiões, uma informação complementar, uma curiosidade, eu, por exemplo, acompanhar bastante futebol europeu, sei que o Shakhtar Donetsk e o Zorya Luhansk, que são duas equipes dessas regiões separatistas, contam com cerca de 15 atletas brasileiros. A embaixada ucraniana em Kiev está à disposição da comunidade brasileira por lá. Dentro dessa comunidade, muitos jogadores brasileiros que jogam na Ucrânia e jogadores que já relataram para outros veículos de imprensa muito medo. O Zorya, por exemplo, é uma equipe que está treinando a uma cidade a 400 quilômetros de distância. O Shakhtar já há um tempo vem treinando na capital Kiev, inclusive o estádio do Shakhtar, o Donbass Arena, foi alvo de bombardeios russos. Falando aqui do Brasil, de acordo com a representação central ucraniana brasileira, são cerca de 600 mil descendentes de ucranianos aqui no país. A maioria, cerca de 80%, vive no Sul, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também aqui em São Paulo. A Ucrânia tem 3 consulados honorários aqui no país, além desse aqui em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, um também em Blumenau, Santa Catarina, e um em Paranaguá, no estado do Paraná, além, claro, da embaixada em Brasília. O Pedro Teixeira, nosso repórter lá no DF, acabou falando um pouquinho do aviso emitido pela embaixada em Brasília, mas eu vou ler um trechinho dele agora. A Ucrânia apela à comunidade internacional para que haja imediatamente somente passos unidos e decisivos podem parar a agressão de Vladimir Putin contra a Ucrânia. Nossos parceiros devem ativar imediatamente um pacote de novas sanções. Foram essas as palavras utilizadas pela embaixada ucraniana em Brasília. Volto com vocês.